Estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo, sempre contando com a brilhante presença de Orson Carrara. O que é o Espiritismo? Que honra falar sobre essa doutrina que nos acalenta o coração, nos explica as razões da vida, Sidney. É um prazer muito grande. Orson, hoje eu gostaria que você falasse de um assunto muito importante. Eu queria que você me falasse alguma coisa sobre o bandeirante do Espiritismo, aquele homem que veio do Rio de Janeiro e foi para Matão e trouxe assim luzes, glórias. E depois, se houver tempo no programa de hoje ainda, quero que você fale do encontro Caiba-Schutel. É com você, Orson. Sidney e amigos do programa O que é o Espiritismo. Esta doutrina é tão abrangente, ela é tão grandiosa, ela é tão maravilhosa que ela tocou o coração de muitos homens e mulheres durante o tempo, desde a sua codificação até os nossos dias. Foram vários nomes que se destacaram na dedicação, foram vários nomes que se dedicaram ardentemente pela sua vivência e pela sua divulgação. Nós teríamos aqui uma multidão de personagens ao longo da história para falar. E falaremos de alguns em outros programas. Mas hoje o destaque é para o senhor Caibar de Souza Schutel, um cidadão brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1868. E devido a problemas de saúde, recebeu a recomendação médica de sair do Rio de Janeiro em virtude dos mares, dos ventos do mar. E deslocou-se para algumas cidades do interior paulista, passando por Piracicaba, por Itápolis, e acabou por Araraquara, inclusive empregando-se numa farmácia conhecida, de uma rede de farmácias na época do seu original dono, e acabou fixando-se na pequenina vila do Senhor Bom Jesus de Matão, posteriormente elevada à condição de município pela ação dele próprio. Ele, que era farmacêutico, foi órfão de pai e mãe aos 9 anos de idade, bem pequeno, menino ainda, ficou órfão, e teve uma vida de dificuldades, mas foi criado pelo avô. E depois formou-se prático de farmácia, inclusive pela experiência do avô, que era também nesta área de saúde, e fixou-se em Matão, aqui instalando a sua farmácia e mostrando toda a sua índole humanitária, preocupando-se com a saúde, preocupando-se com as questões da coletividade, tendo fundado um hospital de caridade, um albergue noturno, trazendo o padre de Araraquara, que ele ia buscar a cavalo, em charrete, em Araraquara, para trazê-lo a Matão, para fazer a missa. Católico fervoroso, a sua mãe teve uma influência muito grande em sua vida. Mas depois conheceu o Espiritismo. E quando conheceu o Espiritismo, já era um cidadão muito respeitado, porque era o homem que fazia partos na madrugada, que saía a cavalo para atender doentes, que aviava receitas gratuitamente em sua farmácia, um homem envolvido com as questões da cidade, tendo emancipado o município politicamente. Ele foi o prefeito de Matão? Foi o primeiro prefeito, é verdade? Foi o primeiro prefeito de Matão. Foi a pessoa que emancipou, liderou a emancipação político-administrativa e também tornou-se o seu primeiro intendente, que é o cargo equivalente ao de prefeito nos dias atuais. Como é que ele conheceu o Espiritismo, Orson? Na verdade, ele recebeu um exemplar, um jornal, aliás, a revista Reformador, editada pela Federação Espírita Brasileira, de um pioneiro espírita na cidade de Itápolis, onde também ele conheceu a sua esposa. E quando veio para Matão, ele tinha sonhos com os pais, sonhos muito nítidos com a mãe e o pai. Ele tinha 10 anos quando os dois desencarnaram, com uma pequena diferença de 1 ano aproximadamente. Ele tinha sonhos muito nítidos e tinha muita saudade dos pais. E ficou sabendo que havia um grupo de pessoas aqui que se reunia para conversar com os espíritos. Mas eram reuniões frívolas,
Reuniões que perguntavam sobre casamento, sobre sorte, sobre assuntos do cotidiano, sem nenhuma seriedade. E ele pediu para participar. E esses homens, a princípio, recusaram, porque disse que os espíritos pediam pagamento de missa, e eles não tinham mais dinheiro para fazer isso. Mas ele insistiu e acabou participando de uma reunião mediúnica. E pôde verificar que ali havia algo mais do que simplesmente pedidos banais. Pediu pelo correio, naquele tempo não tinha SEDEX, né, Sidney? Pediu pelo correio os exemplares da Codificação Espírita, a Federação Espírita Brasileira, e quando chegou esses livros, esse pacote, esse pedido, ele se dedicou a ler. E estava surgindo o espírita Kaibar Schutel. Ele já não estava mais como prefeito, ele abandonou a política, abandonou as suas ações, tornou-se espírita e recebeu uma grande resistência do padre local. E é isso que eu ia perguntar. Sendo uma pessoa de destaque na cidade, como que foi interpretada essa conversão dele para o espiritismo? Isso causou um grande impacto na população, porque ele era um homem muito respeitado. Ele era um homem querido, que atendia os pobres, que atendia os carentes, que atendia as pessoas que necessitavam de sua experiência médica, de sua experiência como farmacêutico, e que atendia todo mundo. Ele recolhia mendigos pela rua, saía com a sua charretinha recolhendo pessoas caídas pela rua, levava para casa, cuidava deles, e isso tornou uma pessoa muito respeitada. E quando ele se converteu ao espiritismo declaradamente, né, isso causou uma oposição ferrenha do padre local. E a população ficou atônita, que começou a receber ameaças do padre, inclusive, que ninguém mais deveria comprar na sua farmácia, ligações com o demônio, aquelas questões do preconceito da época. Mas ele foi firme. E o padre começou a atacar o espiritismo, publicamente na igreja. E ele ficava do lado de fora da igreja, ouvindo os ataques do padre. E aí resolveu fundar um jornal, o jornal O Clarim, não para defender-se, mas para defender as ideias espíritas. Então ele saía e ficava do lado de fora da igreja, ouvindo os ataques do padre, voltava para casa e escrevia as argumentações em defesa do espiritismo. E naquele tempo não tinha os recursos que temos hoje, né? Mas ele importou uma máquina tipográfica manual que era movida com a força do braço e do pé, com pedal, e passou a imprimir ele mesmo o jornal O Clarim e distribuir de manhã na casa dos matonenses. Eu conheci essa máquina, Orson. Essa máquina existe. Ela está no museu. Primeira vez que eu fui a Matão com o Richard Simonetti, conheci o seu Cunha, e ele nos mostrou essa primeira máquina do Kaibar. Ele operava ela manualmente, né? Então você imagina, ele passava as madrugadas imprimindo os exemplares do jornal e na manhã seguinte distribuía pelas casas, o que causou uma ojeriza do povo, que o povo tinha medo daquilo, porque o padre atacava muito. E as pessoas procuravam pegar aquele jornal com o cabo da vassoura, porque não podia pôr a mão, era coisa do demônio, né? A ignorância da época. Está parecendo um vírus que nós ficamos conhecendo, né? Orson, eu fiquei sabendo, depois eu quero que você me mostre uma bibliografia sobre Kaibar Schutel, porque naturalmente os nossos telespectadores vão se interessar por Kaibar. E não por acaso eu lhe perguntei a respeito, porque é uma obra muito interessante do seu filho sobre esse assunto. Você poderia mostrá-la para nós, Orson? Sim, olha, a obra de Schutel, ela gerou que vários autores publicassem sobre ele, inclusive o primo do Richard Simonetti, Sérgio Lourenço, foi um grande divulgador da obra de Kaibar Schutel, né? Muitos falavam. Inclusive sorteamos constantemente aqui no nosso programa, é um dos livros mais requisitados. O meu filho Cássio, que é jornalista, publicou esta obra, O Som da Nova Era. Isso aqui é um TCC, ele é jornalista e a sua obra de conclusão de curso, seu trabalho de conclusão de curso foi em função do trabalho de continuidade da editora fundada por Kaibar Schutel após a sua desencarnação.
Então, ele fez uma pesquisa dos continuadores, porque a editora fundada por Caio Barchuti ficou 27 anos. Imagine você, uma editora, ficar 27 anos sem publicar um livro sequer, em função da crise que se estabeleceu, porque logo após a morte de Caio Barchuti, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, com impactos na economia, com impactos gerais do planeta, e logo em seguida a morte de Caio Barchuti, nós tivemos a Segunda Guerra. A Quando editora ele ficou faleceu, 27 Orson? anos. Ele faleceu no dia 30 de janeiro de 1938. Então, Logo em nós tivemos, seguida, irrompeu logo em a seguida, Segunda Guerra. e nós tivemos a continuidade da editora pelos continuadores da época, e ele fez um trabalho baseado nesses continuadores. Não é um livro biográfico, é um livro reportagem. Histórico. Histórico, exatamente, mas da Orson, continuação. Sim. desculpa eu ficar interrompendo você, mas eu não me contenho. Se não me engano, foi no livro do seu filho que ele narra um fato ocorrido em que os católicos cercam o Clarim com intenção até de colocar fogo no centro, porque ali morava o diabo. Foi no livro do seu filho isso? Não, não. Essa circunstância, eu não me lembro se ele comenta sobre isso, mas esse fato é muito conhecido, né? Porque um mês depois de fundar o jornal O Clarim, ele fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza, o que gerou uma revolta do padre, né? E o padre organizou uma procissão para apedrejar o centro e o próprio Caio Barchuti. E fez uma procissão barulhenta que foi se movimentando com paus e pedras para atacar o centro. E quando chegaram de frente ao centro, aquela algazarra, saiu aquele homem franzino, porque ele era um homem pequeno, era de baixa estatura e magro, franzino. Saiu aquele homem na frente do centro, com o seu terno de linho branco, ele era muito cuidadoso com isso, era um costume da época, né? E quando as pessoas viram que o homem que o padre queria apedrejar era o benfeitor de suas próprias famílias, que atendia gratuitamente, que socorria os doentes, que fazia tudo, o povo abandonou as pedras os paus e foram embora. É um episódio muito marcante, relatado por muitos livros. Na verdade, talvez com mais detalhes esteja nesse outro livro aqui, O Imortal Caio Barchuti, que foi porque eu li os lançado. dois. Esse livro é de Davi Lisenberg, que é um brasileiro também, que morou muito tempo em outro país, e que também fez uma pesquisa biográfica, inclusive com fatos inéditos. Ele visitou museus, visitou bibliotecas, lá no Rio de Janeiro, inclusive, né? Ele fez um levantamento histórico inclusive do nome Schutel. O Cássio já fez um trabalho pós-morte do autor aí. Mas os livros se conectam entre si, porque um continua o outro, estão muito ligados. Tem uma curiosidade, Sidney. Embora sejam de editoras diferentes, os dois são jornalistas, os dois foram trabalhos de TCC, os dois escreveram em épocas distintas e os dois livros foram lançados no mesmo dia. No mesmo dia, aqui em Matão, num evento gigante que nós temos aqui, que falaremos depois, e que criou um momento único, histórico para Matão, né? E a gente fica muito feliz com tudo isso, porque não deixou de ser mais uma homenagem ao grande benfeitor, que também fundou a conhecida Revista Internacional de Espiritismo, que você participa como articulista, inclusive, né? Muito bem. Orson, dessa grandiosidade de obra de Caio Barchuti, surgiram muitos movimentos. E um deles é liderado por você, que acontece anualmente. Eu gostaria que você, nesse restinho de programa, me falasse por que foi criado esse movimento, no que ele consiste, se são apenas palestras, ou se você, por acaso, se relembra daquelas nossas velhas concentrações de mocidade, enfim. E como esse encontro se mantém numa época, como já comentamos no programa passado, é muito difícil, tanto para os movimentos, como para as editoras, como para as livrarias, não somente espíritas, mas de uma forma geral. Mas conte para nós, Orson, como surgiu esse
Encontro Caibar-Schutel? Sidney, o encontro anual Caibar-Schutel, que, como o próprio nome diz, ele é anual, ele surgiu no retorno de uma viagem fretada em que fomos participar do encontro Chico Xavier na cidade de Guaxupé. Isso, nós fomos 10 anos participar desse encontro lá em Guaxupé, liderados pelo saudoso Ismael Batista, um Sim, grande amigo do movimento inclusive ele espírita. já me convidou para falar lá. A esposa dele está dando continuidade ao trabalho dele, né, Orson? Ele desencarnou em 2018 Isso. e em 2010, voltando deste evento, num fretamento, nós sempre fretamos ônibus, vai uma equipe muito grande, foi para lá durante 10 anos. Num desses retornos, levantou-se a hipótese, até por sugestão do próprio Ismael, por que não fazer um encontro desse aqui em Matão, considerando a importância de Caibar-Schutel? Por sugestão do Ismael e inspirado no trabalho dele, Encontro Chico Xavier, aquela equipe nessa viagem de volta resolveu fazer esse evento aqui em Matão, cuja primeira edição aconteceu no ano de 2011. Portanto, em 2020, nós alcançamos a 10ª edição. São 10 anos do Encontro Anual Caibar-Schutel, que é um encontro de grande porte. A sua primeira edição teve a participação de 400 pessoas, de 50 cidades, de diferentes estados. E em 2019, por exemplo, nós alcançamos a participação de quase 1.000 pessoas, de 90 cidades, de 5 estados. É um evento de grande porte, que é um evento com uma característica muito interessante, ele não se repete. A cada ano ele tem uma característica diferente. E não é apenas palestras. Nós temos oficinas, temos entrevistas, temos palestras, temos arte em abundância. Quando eu falo em abundância, não é em exagero, mas sempre presente a arte espírita de maneira variada e com detalhe. Crianças também têm vez e jovens também. Então, tornou-se um evento tradicional. Este ano de 2020, com a ocorrência da pandemia que recomendou evitar-se aglomerações, nós o fizemos virtual. Ele não ocorreu presencialmente em setembro. Mas a ideia é que a cada ano ele se apresenta diferente. Ele se renova, é um evento que auto se renova. E a grande característica dele é ser diferente a cada ano. E o Eu já objetivo dele... participei, Sim, recebendo um convite seu, eu já sim. participei de um encontro desses. Você abriu espaço para eu mostrar os meus livros na época e eu fiquei surpreso. Eu me reencontrei com aqueles velhos encontros nossos de jovens e mocidade Sim, sim. espírita de que participamos. Senti aquele ambiente fraterno, aquele calor gostoso do encontro de criaturas que levam o espiritismo com seriedade. E eu sei que há presença de famílias inteiras, né? Em Isso mesmo. que os casais vêm com os filhos. Encontrei grandes amigos de outras cidades e eu entendo, Orson, que é um trabalho espetacular, glorioso, que precisa ser mantido a todo custo, Orson. Mas me fale um pouco mais, Orson, com mais detalhes. Então, Quando pois a é. pessoa entra nesse encontro, ela faz uma inscrição ou ela faz inscrição com antecedência e aí ela participa de várias oficinas, palestras. Você falou que temos também artes, né? E eu, na vez que eu fui, você abriu um espaço para eu expor os meus livros e me dá assim mais detalhes, Orson, porque esse programa vai ser repetido várias vezes, vai ser reeditado e sempre será uma oportunidade, uma motivação para pessoas do Brasil e fora do Brasil que vão com certeza acompanhar o nosso programa. Ele sempre acontece no mês de setembro, Orson? Sim, ele sempre acontece nas proximidades do final de semana. Aliás,
nas proximidades da data de nascimento de Caio Barchoto. Então, é sempre no final de semana, próximo ao dia 22 de setembro. Seja 19, 21, 23 ou 15, aquele final de semana que coincide com a data mais próxima do dia 22 de setembro. E ele é um evento que é promovido por uma equipe numerosa, porque é um evento de grande porte, ele é dividido por sessões, então nós temos o pessoal da recepção, o pessoal da alimentação, o pessoal da programação, da divulgação, e este evento ele é amplamente divulgado pelas mídias. A gente explora bastante os recursos do WhatsApp, do Facebook, e divulgamos bastante. Então, ele atrai pela qualidade do evento. É uma equipe numerosa, eu tenho que fazer crédito aqui ao trabalho perseverante, ao trabalho dedicado das equipes que cuidam das crianças, das equipes que atuam com os jovens, do pessoal que cuida da estrutura física do evento, que precisa ser muito organizado. As inscrições são sempre feitas com antecedência, inclusive chega um momento que a gente fecha as inscrições, até porque a gente precisa ter dimensão da quantidade de pessoas inscritas por causa da alimentação, que é fornecida também no evento. E como disse a você, a cada ano sendo diferente, o formato da programação sofre alterações a cada ano. Nós nunca repetimos o modelo anterior, justamente para ele não ficar um evento padronizado, para não ficar um evento cansativo, que todo mundo sabe já o que vai acontecer. Não, a gente procura surpreender os participantes. Inclusive, a 10ª edição foi totalmente diferente, porque foi virtual, considerando a necessidade da não aglomeração. A gente perdeu o contato físico, mas não perdeu esse entusiasmo. Ele é promovido pelo Instituto Caio Barchoto. O Instituto Caio Barchoto é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, não tem sede física, é apenas uma sede virtual, exclusivamente para a movimentação financeira desses custos, receitas, despesas, com o evento e outras promoções de divulgação. Orson, quando a pessoa entra, ela pega o seu crachá e ela faz o quê? Descreva para mim um itinerário do participante. Sim, quando a pessoa chega no evento, ela vai ter o seu crachá, que ela mesma vai preencher para a gente ganhar tempo, e não ficar aquela fila de procurando crachá. E aí, a depender do formato do ano, a depender da estrutura montada para aquele ano, pode ser que ela tenha optado por esta ou aquela atividade, ou vai concentrar todo mundo numa abertura geral de palestra. E depois a distribuição será orientada dentro da estrutura do evento. Vai depender muito da estrutura daquele ano, que sofre alteração todo ano, não é igual. Quando termina um, nós já começamos a planejar o próximo, sempre com estrutura diferente. Então, na chegada, na recepção, muito calorosa, as pessoas gostam muito, até porque as crianças perguntam aos pais, domingo que vem tem mais, quando que vai ter EAC outra vez? Isso marcou muito as crianças, né? Principalmente porque a arte também é utilizada com elas. E a pessoa pode ter escolhido por uma palestra, pode ter escolhido por uma oficina, pode ter escolhido participar de uma mesa redonda, de um debate, de uma roda de conversa. Vai depender da escolha que ela fez. Qual é a duração do encontro? Normalmente, Sidney, em anos anteriores, nós fizemos 2 dias. Foi o padrão de dias ficou fixo. Começando a 1h de sábado, estendendo até às 19, 20 horas de sábado, reiniciando no domingo às 8h30 da manhã e indo até meio-dia, aproximadamente. No ano de 2020, antes da pandemia, nós havíamos optado por fazer apenas no sábado. E as atividades seriam realizadas numa universidade, com 15 salas simultâneas de roda de conversa, onde compareceriam em cada sala 2 palestrantes e um intermediador. Mas não foi impossível por causa da pandemia, porque você imagina pessoas conglomeradas dentro de uma sala, 100 pessoas. Nós tivemos que desistir do modelo. Orson, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria 2 coisas de você. Se existe assim um telefone, um e-mail, um site padrão que as pessoas possam se inscrever para os futuros encontros, né? Porque esse programa aqui ele é atemporal, ele vai ser exibido em várias épocas
de cada ano, o contato. E depois eu quero que você encerre o programa de hoje mostrando uma obra importante de Kai Bar-Schuch, que eu sei que você tem em suas mãos aí. Sim. Sidney e amigos telespectadores, internautas e ouvintes, toda a programação do evento, todas as informações do evento, normalmente constam do site institutokaibarschutel.org. Lembrando que é Cair Bar e Schutel, Schutel. Mostra Então, o livro que você tem para isso. comentar conosco nesse finalzinho, que a pessoa vai ver como é que se escreve o Kai Bar. Exatamente. institutokaibarschutel.org, onde nós postamos todas as informações passadas e futuras, o acervo das fotos, está tudo lá, e as informações do próximo evento. E este livro teve uma repercussão muito grande para o público, talvez a obra mais clássica de Kai Bar-Schutel. E aqui está como se escreve o nome aí, dele. perfeito, perfeito. Kai Kai Bar-Schutel. Bar-Schutel. Então é Olha aí. institutokaibarschutel.org.br, não é isso? Não, sem o BR, sem o BR. Ah, sem o BR. .org. Então, este livro é o livro mais clássico de Kai Bar-Schutel. Agora, você me perguntou no começo por que surgiu o evento. Para homenagear esse grande vulto da literatura espírita, mas mais do que a literatura, o exemplo de amor ao próximo que esse cidadão deu para o Brasil, para o mundo, pela sua renúncia, pela sua dedicação, pela sua fé ativa. Ele baseou todo o seu trabalho em dois pilares fundamentais: a imortalidade da alma e a fé raciocinada. Orson, mais uma vez, recebemos uma aula, você sempre com esse verbo gostoso, fácil, didático, e os seus olhos brilham quando você fala de Kai Bar-Schutel, fala da doutrina espírita, fala do livro, fala desses encontros. Quero agradecer, Orson, mais uma vez a sua participação e dar o seu alôzinho final, porque, afinal de contas, mais uma vez eu passei o programa inteiro aqui perguntando o que é o Espiritismo, embora, brincadeiras de lado, a vinda, a trazida de Kai Bar-Schutel, sem dúvida, faz parte dessa resposta, não é isso, Orson? Olha, a vida e o legado de Kai Bar-Schutel respondem o que é o Espiritismo, porque conseguem disseminar em nós entusiasmo pela vida, a fé na existência de Deus, seu amor por todos nós, que ele, Kai Bar, viveu com tanta ênfase, com tanta dedicação. Muito obrigado a você, muito obrigado aos amigos que nos assistem, muito obrigado, Kai Bar-Schutel. E obrigado a você pela audiência. Na semana que vem estaremos de volta com mais um programa O que é o Espiritismo? Até lá.